A paz de Deus com todos, Irmandade, amigos e familiares, Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Não tenho feito vídeos nos presente momento. Graças a Deus está tudo bem. Mas o celular da minha pequena, né, que ela tinha um celularzinho velho para brincar, estragou. Então eu tenho que chegar da igreja e passar o celular para ela, e eu tenho ficado sem meu celular para fazer minhas obrigações aqui no meu trabalho do YouTube. Assim, fiquei triste porque nós chegou da igreja, não lembro se foi domingo ou quinta, e ela falou assim: mãe, papai tem celular, Teté tem celular, Lipe tem celular, mamãe tem celular. E abaixou a cabecinha, daí eu falei: e a Laila? Ela não. Então, por isso que eu não tenho estado muito presente, tá? Nesses momentos, não tenho feito vídeo mesmo, porque daí ela fica triste, sem celular. Ela vê os desenhos dela. Então, agora eu vou aproveitar um pouquinho, fazer uns vídeos. Glória a Deus. Com a ajuda de Deus, vamos cantar alguns hinos em nome do Senhor Jesus. E Deus proverá todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas, no momento certo vai dar tudo certo. Glória a Deus, vamos cantar o hino 238. O que o Senhor requer de mim? Para ouvir-te, ó Criador, me apresento diante de ti. Tua palavra manda, Senhor, para ouvi-la. Eis-me aqui. Glória a Deus. Ao meu desejo renunciarei para servir-te e te agradar. E os preceitos da tua lei quero contente executar. Glória a Deus. Serve-te deste meu fraco ser, como instrumento ao teu louvor, e te servindo quero dizer: servo inútil sou o Senhor, teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus. A voz divina que vem dos céus, teu servo ouve, fala, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu vim fazer esse vídeo porque eu ia dar o celular para ela hoje novamente, mas eu tenho tido sonhos de cobras. Cobras de várias cores. Então, quando eu sonho com cobras, é perseguições, é fofoca, é coisas do inimigo. E Deus tinha falado que a porta de casa, em sonhos, estava abrindo para o inimigo, que havia passagem. Por isso que sempre eu falo para vocês, não pode ter uma contenda numa casa, brigas. Nós tem que estar na comunhão com Deus, porque o adversário, se abrir a janelinha assim um pouquinho, pronto. É a passagem dele entrar.
E eu tenho tido esses sonhos, e eu sempre perguntando para Deus, né? Por quê? A minha filha, ela, bebezinha, ela acordava assustada, sentava assim no berço, chorando de madrugada, e falava ali, ali, ali. Ela ficava com medo que tinha alguma coisa, e a gente falava, né? Meu esposo falava que não tinha nada. E depois que a gente tirou as coisas do berço, brinquedo, não teve mais isso. E eu sempre orava a Deus, né? Levantava, quando eu via ela assim, eu sabia que era uma luta espiritual com o inimigo. Eu orava a Deus para Deus repreender. E daí teve um tempo que não estava tendo mais. A semana passada ela começou novamente a acordar assustada, chorando. E a gente acalmava ela e levava ela para dormir. E ela não queria dormir com nós, ela queria dormir no berço mesmo. Tá. Aí hoje, essa semana eu tive sonhos, né? Que tinha duas bonecas com espíritos em cima do tanque. E eu até falei pra minha mãe, porque era um sonho que havia eu e ela numa casa, havia duas casas. E até falei pra ela, né? Apareceu no sonho assim, que eram uns irmãos que apareceu na casa dela da Assembleia, e ele estava de bermuda, e as irmãs estavam de brinco, de vaidade, de roupa curta. E daí no sonho dizia assim, para expulsar esse espírito, tem que estar na comunhão, jejum e oração, e tem que estar bem vestido. E naquele momento assim, logo depois eu acordei e falei pra minha mãe, passei o recado pra ela, porque realmente foi um povo da Assembleia na casa dela, vestido desse modo, aí falei pra ela, né? Aí ela mudou de endereço agora, eu falei pra ela, mãe, se realmente tiver alguma coisa aí, a mãe pede pra Irmandade da Piedade orar aí, que elas são amigas da minha mãe. Falei, pede pra elas orar, porque isso é base de jejum e oração, tem que ser mulheres guerreiras. E daí ela deixei esse assunto com ela, né? Mas essa semana, novamente, eu tenho sonhado coisas ruins. E grandes são as guerras, né? Aí hoje minha filha sonhou que havia uma bruxa. É assim, eu ponho o celular para despertar para mim no cu de jovem, né? Cedo. Para mim fazer meus deveres e para depois ir no cu de jovem. E eu queria dormir novamente, então eu acabei dormindo novamente, mas eu ponho vários despertadores. E daí, no o outro, eu ia desligar novamente, né? Eu desliguei novamente. E daí a minha filha teve um sonho. E eu falei pro senhor, me dá sinais, né? Se realmente era pra mim ir, né? Aí a minha filha teve um sonho. Que havia entrado uma bruxa dentro de casa. Alguém que ela meio queria se me defender. E acabou brigando com essa pessoinha. E que entrou uma bruxa dentro de casa, ela não entrou não, começou a bater na porta do fundo querendo entrar. E daí ela pegou e disse assim, ó, digo pra vocês que isso é espiritual, tá? Então Deus já deu vários sinal, então temos que orar aí. Aí ela pegou e disse que quando ela me falou da bruxa, que eu fui ver pra fechar a porta, eu comecei a falar, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. E clamei a Deus, e sempre eu faço isso em sonho mesmo, Deus me salva quando eu clamo Ele. E naquele momento ela pegou e viu, né? Pegou na minha mão, ela pegou na minha mão e começou a clamar também. Bem, minha mãe tá falando assim, eu vou falar, repetir o que a minha mãe tá falando. E ela começou a clamar, sangue de Jesus tem poder, sangue de Jesus tem poder. Não, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. E daí, no momento que ela começou a clamar a mesma coisa que eu clamava, a bruxa desapareceu. E a minha bebezinha, eu fui dar banho nela, minha bebezinha, minha criança já, né? Eu fui dar banho nela pra gente pro culto da noite agora. Ela começou a falar na banheira, mãe, eu vi um bicho no quarto, que ela veio, a gente colocou ela pra dormir, depois que nós chegou pra ela descansar o soninho dela. E ela acordou logo depois, né? Mais tarde. E ela falou assim, mãe, eu vi um bicho no quarto. E eu conversando com ela, dando um banho, meu esposo não acredita nisso, ele não acredita nessas coisas. E isso é espiritual. E daí ela pegou e falou assim, e esse bicho, mãe, ele falava que ia me pegar. E eu falei, não, onde que tava o bicho? Tá no quarto.
E daí ela disse que estava em cima da sandália. E daí eu falava, que jeito que é? Que a gente tem que perguntar. Eu vi um testemunho antes de ontem e eu senti aquele testemunho, mas não sabia que era um alerta de Deus. Era pra mim aquele testemunho. E eu até postei no Facebook. E ela começou a falar assim, tá no quarto, mãe. E daí eu falava, mas que jeito que ele é, filha? Aí ela fez que ele é tipo, aí falava, gato, gato. Eu falei, é um gato? Não. Ela tentava falar que tava em cima do do sapato, né? E é um cachorro? Não. E ela disse que ele andava assim, tipo como o gato, sabe? Ela mostrou o jeitinho e disse que ele fazia assim pra ela. Fazia fechar a cara e fazia que ia engolir ela. E daí ela pediu pra mim abrir a boca. Aí eu falei, por que, filha? Ela falou, abre boca, mãe, abre boca. Aí eu abri a boca, daí ela ponhou, sabe essa presa que a gente tem? Todo humano tem? Ela põe o dedo aqui e falou, mãe, ele tinha isso. Por Deus do céu, ela disse. Daí eu falei, mas ele tinha desse jeito? Falou, tinha. Eu senti de mostrar pra vocês. Aí eu pensei nisso, eu peguei e mostrei pra ela, depois que eu terminei o banho, peguei isso aqui e mostrei pra ela. Falei, fia, era desse jeito? E ela disse, sim, mãe. Os dentinhos, sabe? Só que eu não sei se é esse tipo de boneca, então eu deixei aqui no cantinho pra ver se Deus mostra algo pra ela de lá, mudando de direção. E ela disse que era assim. Então, agora é base de jejum e oração. Então eu clamei a Deus, se for para Deus expulsar, porque ontem Deus falou, né, algumas coisas, que ia mandar o anjo, né, para mandar o inimigo embora, né? Mas a gente às vezes não sabe o que que é, né? Só que como Deus colocou esse sonho na minha filha hoje e deu a visão para minha criança de 3 aninhos de idade, então é a hora que eu vou ter que pegar firme. Se eu não conseguir sozinha, eu peço a ajuda dos... Ai, eu até esqueço como eu falava lá no Silvio Santos, mas a ajuda dos servos de Deus, né? Que Deus fala pela palavra, né? Se você não conseguir, procura a ajuda dos anciões, né? Os homens valentes na guerra. E tem momento que não precisa nem pedir ajuda, né? Deus mesmo manda na tua casa. Mas eu vou orar por essa parte. Então, por isso que eu vim cantar ainda agora. Eu falei, Senhor, eu vou ter que deixar minha filhinha sem o celular agora e cantar, porque a gente tem que derrubar esse adversário. E essa guerra é minha, eu tenho que fazer sozinha. Mas Deus mostrou no sonho para minha filha que ela pegava na minha mão. Eu falei para ela, se Deus te mostrou dessa forma no sonho, pode saber que Ele está te pedindo para você pegar na minha mão e você me ajudar. Que é clamando ao sangue de Jesus tem poder, ou cubra-me, Senhor, com teu sangue, que vai expulsar esse bicho de dentro de casa. E eu falei para ela não temer, ela disse que teve a sensação ontem e hoje, agora, né, novamente, que tinha algo ruim, né, sentia algo assim, ruim. Então, assim, né, vai expulsar ele em nome do Senhor Jesus, né, se ele já não foi, eu fiz uma oração ali agora, clamando a Deus, e já, se tiver, já expulsar, né, porque Deus falou ontem, por uma live que eu vi na casa de alguém, mas a gente nunca pega pra gente, que Deus ia dar autoridade para alguém e expulsar o inimigo de casa. Então, como que é? Cantando, tá bom? Olha, eu senti agora de cantar o hino 237. Vamos cantar? Irmãos, eu ia até gravar eu ia falar pra minha filhinha falar do jeitinho que ela falava, sabe? Mas pra gravar, tem que ter tempo de gravar ela falando, né? Perguntando, especulando, que ela fala tudo. Então, mas vamos fazer assim. Por que que eu falo pra vocês? Porque se alguma casa estiver passando pela mesma situação, saiba que vai ser no jejum, na oração que você vai conseguir afastar o inimigo da tua casa. E se você não conseguir, pede ajuda dos servos de Deus valente. As irmãs valentes na obra sempre dizem, né, que as irmãs de coque são as valentes. Então, pede para as valentes ajudarem vocês, pede oração, clama, se preciso for, pede para fazer visita na tua casa. E é algo assim difícil, mas mas as valentes conseguem, os valentes conseguem, porque isso é base de jejum, oração e obediência a Deus, o inimigo cai por terra. Glória a Deus.
Vamos cantar o hino 237, Deus é por mim, Deus é por nós. Deus é por mim, nada devo temer, porque hei de duvidar. Ele em tudo me pode valer, só nele vou confiar. Glória a Deus. Do mundo já separado estou, foi Jesus quem me separou, com seu sangue precioso me resgatou. Glória a Deus. Nada no mundo jamais poderá privar-me do seu amor. É esse amor que me conduzirá ao reino do Criador. Glória a Deus. Do mundo já separado estou, foi Jesus quem me separou, com seu sangue precioso me resgatou. Glória a Deus. Para os fiéis não há condenação, Jesus é seu defensor. Sobre a morte eles triunfarão na volta do seu Senhor. Glória a Deus. Do mundo já separado estou, foi Jesus quem me separou, com seu sangue precioso me resgatou. Glória a Deus. Aí, naquele momento, assim, que ela sonhou, ela veio me acordar, ela lembrou que eu queria ir no culto jovem. E ela veio me despertar. Ali eu vi que era Deus me despertando, que era pra mim realmente ir. E depois eu busquei hoje a palavra, né, pra Deus, do que era, que isso, se é um sinal, o que era pra me fazer. E ontem Deus deu o sinal, que a palavra que Ele mandou ontem, olha os sinais de Deus, onde foi 2 de Magos no Oriente, né? E teve essa semana a tentação, né? A tentação de Jesus, né? O inimigo tenta Jesus. 2 vezes já veio essa palavra essa semana. E agora ontem o Mago do Oriente. Então, Deus foi tentado, provado e perseguido pelo adversário. Então, o adversário está tentando de várias formas. Ele quer entrar na nossa casa, derrubando tudo. E Deus tem alertado por essa palavra. E ontem eu mesmo, né, Deus me visitando lá na igreja, eu pedi para Deus sinal que realmente aquela palavra era comigo. A gente é tão teimoso que a gente pede sinais, né? Mesmo Deus visitando, a gente quer sinal. E quando eu cheguei em casa aqui, eu gosto de chegar em casa da igreja e sair lá fora, agradecer a Deus, conversar com Deus. Ele mostrou uma nuvem com o número 2. E daí aquela nuvem foi passando, e daí eu chamei minha filha correndo pra ela ir ver se ela via a mesma coisa que eu tava vendo. Aí ela começou a desmanchar, daí deu tempo dela ver. E depois mostrou outra logo atrás, número 2. Então era confirmando 2 de Mateus, que era aquela palavra mesmo ontem. E hoje foi agora à noite a palavra Davi derruba o gigante. Quem é o gigante? Quem é o filisteu? É o inimigo.
Então, é assim que nós vai derrubar o gigante, com jejum, oração, obediência e temor a Deus, e a fé, que foi as pedrinhas que Davi lançou na testa do gigante e derrubou. O que é a pedrinha que Davi lançou? É a oração. A fé e a oração são ligadas às duas coisas, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem oração você não alcança a fé, entendeu? Glória a Deus. Deixa eu ver o que Deus toca no meu coração da gente cantar. E o hino que Deus quer que eu cante para vocês é 375, a paz eu vos deixo. Então, haja paz no coração de vocês, haja alegria, haja fé de Deus nos nossos corações. Glória a Deus. A paz eu vos deixo, falou Salvador. A paz que no mundo não dá. Fiel é o Senhor, que por grande amor a palavra em nós cumprirá. Glória a Deus. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Glória a Deus. Ainda que os montes se movam do lugar e a terra não mais produzir, e tudo no mundo pareça falhar, os fiéis vão a Cristo seguir. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Glória a Deus. Real fortaleza que não se abalará. Jesus vem em nós construir. Em Deus nossa crença fundada está, aguardamos glorioso porvir. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Glória a Deus. Real fortaleza que não se abalará. Jesus vem em nós construir. Em Deus nossa crença fundada está, aguardamos glorioso porvir. Haja paz desde os céus, haja paz sobre o povo de Deus. Glória a Deus. E o último, com a ajuda de Deus. 377, no céu, Senhor, no céu. Minha voz tá ruim, tá? Tô gripada. E o quarto aqui fechado fica abafado. A gente vai fechar com chave de ouro, tá bom? Glória a Deus.
No céu, Senhor, no céu, contigo lá em glória. No teu eterno reino alegres cantaremos um hino glorioso, um hino da vitória. Senhor, teu resplendor nos céus contemplaremos. Glória a Deus. As portas lá no céu são pérola preciosa, e a praça da cidade é ouro reluzente. No céu é tudo puro, riquezas gloriosas. Desfrutaremos com Jesus eternamente. Glória a Deus. O peregrino que almeja no futuro e habitar com o Jesus amado, procura ser mais santo, deseja ser mais puro e busca ser a Deus o Pai mais consagrado. Glória a Deus. E a glória eterna para os santos peregrinos, a celestial cidade por Deus preparada. Em breve chegaremos ao triunfal destino, onde há repouso do labor e da jornada. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. E vamos lutar para nós subir nessa cidade santa preparada, cidade reluzente. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus preparou para todos nós, aquele que nos guardar o mandamento do Senhor, ser fiel a Ele, aqui nas provações, tribulações, o povo da grande tribulações, e vencer essas guerras que todo o povo tem passado. Que Deus abençoe a Irmandade da China, né, que diz que estão proibindo os cultos lá, as congregações, o inimigo tá usando de forma do homem para fechar tudo. Então, Deus abençoe a todos, vamos orar pelo povo da China e também repreender esse mal, né, que é as portas fechadas da congregação. E o povo está sendo perseguido. Então, aquilo que Deus tem falado pela sua palavra, que já está escrito, realmente está acontecendo. O povo alerta, acorda, recebe forças de Deus, buscam a Deus enquanto as portas estão abertas. Pede a Deus para te consagrar, para te limpar, purificar. Peça perdão de todas as coisas, peça força, né? Vamos pedir sempre, né? Porque chegará um momento que as portas da igreja tá vindo um aviso em todos os cultos que eu escuto, live, culto, e sempre vindo que as portas da congregação vai fechar. Vamos orar a Deus para que Deus não permita, né? Mas lá em China fecharam. Então diz que faz 15 dias que o povo de Deus lá tá aprovado. Então vamos orar a Deus pelo povo de Deus, para que Deus venha guardar o povo dele, livrar de todo o mal, e que venha guardar todo o seu povo no quatro cantos da face da terra, porque
o adversário, ele quer se levantar. Então, quando nós abrimos as portas para ele, deixando ele entrar, ele derruba não só da família, mas ele derruba a família inteira, ele derruba a parentela, ele derruba a igreja, ele derruba quem ele tiver espaço para derrubar. Então, vamos orar e vigiar a Deus sempre. Que Deus abençoe a todos vocês, que haja paz no coração de todos vocês, todos nós, que haja paz de Deus, que haja a proteção divina do céu, né? Que nós estejamos na mão do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, é a melhor coisa. Que nossos familiares estejam na mão de Deus. Deus abençoe a todos e fica na santa paz de Deus. Amém.